Fala galera Psi, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, sou psicólogo clínico e nós estamos aí produzindo vários vídeos e materiais, né, falando sobre a Resolução 06 de 2019, que é a resolução que trata sobre as normas, né, e quais são as modalidades de documentos psicológicos aí que a gente tem que estar produzindo, que o psicólogo tem que produzir. Esse videozinho serve, né, tanto para quem está na área prática aí, né, na área, né, de atuação, ou ainda também para quem gosta dessa área de concurso, porque ela costuma também cair muito, né, nos concursos, quais são os tipos de modalidade, quais são as diferenças entre um e outro, o que pode ter, o que não é. É muito importante, né, a gente sempre salientar o que é facultativo, o que é obrigatório, para a gente não se enrolar nesses peguinhas aí também. E eu espero que você esteja gostando aí dos materiais, né, e a gente vai finalizar agora com a última modalidade, que é o parecer psicológico. A gente vai falar agora, encerrando essa última modalidade, né, de uma forma bem objetiva, bem precisa e bem clara, né, de como que você tem que produzir, para que serve esse tipo de documentação e quando que eu vou produzir isso, né? E aí a gente finaliza depois aí somente com a questão de guarda de documentação, que é o finalzinho dessa resolução. Vamos lá agora, então, para a questão do parecer psicológico, para a gente encerrar as modalidades. Então vamos lá. O parecer psicológico, pessoal, né? Ele segue esses critériozinhos aí, né? De como que ele tem que ser feito, né? Ele tem que ser por escrito, ele vai servir, né? Para responder uma questão-problema, ou ainda, né? Ele vai responder um documento que foi questionado, um documento psicológico que às vezes pode ser questionado, por exemplo, né? Então, muitas das vezes foi feito um processo de avaliação psicológica, né? Por algum psicólogo e a instituição ou a pessoa ou, né, quem pegou aquele documento ele pode não ter concordado ou então ele vai questionar aquele documento, né? Então eles podem solicitar, né, que alguém dê aquele parecer sobre aquele documento que foi produzido, ou ainda, né, a justiça, principalmente, aí, pode solicitar um parecer, né, de uma questão, problema que foi levantada, né? É diferente, né, de um processo de avaliação psicológica, a gente vai falar agora o porquê, né, que ele é diferente, que não é feito a avaliação psicológica, né? E por que ela é totalmente diferente? Por que é um parecer? Porque quem vai produzir esse parecer psicológico é quem tem conhecimento específico naquela área. Ou seja, então não é qualquer psicólogo. Então tem que ser, às vezes, um cara, né, por exemplo, um profissional, né, ou então uma psicóloga que tenha domínio, né, na área, por exemplo, né, ela já publicou artigos, já publicou livros, ela é uma especialista naquela área, né, de assuntos, por exemplo, pode ser de violência, né, contra as mulheres, pode ser também de TDAH, pode ser. Então ela tem aquele conhecimento específico que vai levantar aquela para responder aquela questão problema, né? Ele pode ser tanto indicativo ou conclusivo, né? E é um dos dois. Ele pode indicar, por exemplo, que ocorrer, que tá bem aquele documento, ou então ele pode concluir que realmente está respondendo aquela questão ou não. Ele não é resultado de uma avaliação psicológica, né, ou ainda de uma intervenção. Ou seja, muitas das vezes, né, esse parecer, esse profissional aí, né, que é um perito, né, que naquele assunto, ele não vai às vezes nem entrar em contato com o paciente. Por exemplo, ele vai só olhar aquele documento e vai visualizar. Olha, esse documento aqui seguiu todo o processo bonitinho, né? Ele usou as ferramentas adequadas para investigar essa causa, utilizou os testes, né, que estão dentro do prazo de validade do conselho, seguiu todas as normas, produziu o documento de acordo com a resolução, então não tem nada que a gente vai questionar o resultado, né, dessa avaliação. Né? Então, vai ser sempre aí, né, uma resposta para uma demanda ou ainda essa consulta. Então, muitas das vezes, né, ele vai apenas avaliar o método, né, que foi feito, se seguiu tudo certinho, ou seja, eles não vai entrar no mérito, né, tipo, né, questionar psicólogos com psicólogos ali, né, entrando num ringue para ver, né, essa avaliação que você fez aqui, seguiu todo o processo, né, então por isso que é importante a gente seguir todo aquele processo, né, na hora de você for aplicar um teste, né, psicológico, por exemplo, né, local adequado, barulho, sigilo, porque tudo isso depois pode ser questionado, né, porque vamos supor que eu fiz uma avaliação usando os testes corretos, né, o tempo correto, a correção correta, adequada, tenho o domínio da ferramenta, mas às vezes, né, eu não respeitei esses detalhes, né, era um dia que estava muito quente, a minha sala não estava bem preparada, não tinha um ar-condicionado, então não tinha ventilação, não tinha iluminação adequada, né? Ou então não estava confortável, aquele paciente ele ficou incomodado o tempo todo. Então, às vezes ele pode falar, né? Ah, estava muito ruim naquele dia, né, da avaliação, eu estava muito incomodado, ansioso, ou então eu estava numa crise, né, de ansiedade. Então,
tudo isso tem que ser tomado cuidado na hora de fazer esse processo de avaliação, né? Então, porque às vezes você vai avaliar, então é importante, né, você passar as instruções anteriormente para esse paciente, para ele evitar estresses, para ele evitar, né, todo esse processo, porque, né, isso pode invalidar todo aquele processo, por exemplo, né? Embora você seguiu todo o protocolo, todo bonitinho. É um paciente que às vezes chegou numa crise de ansiedade, que ele não está conseguindo nem, né, falar direito, e aí você vai fazer aquele teste, mesmo que, né, que siga todo o processo certinho, ele vai estar invalidado, porque aquele paciente, né, emocionalmente, ele não estava adequado para poder fazer aquela avaliação. Então, pode ser sim questionado, né, os resultados que foram obtidos dentro daquele processo avaliativo daquele dia. Então, às vezes, um parecer pode ser isso, né? Às vezes o cara vai falar, olha, ele, né, não estava bem naquele dia, ele citou, né, que estava ansioso e mesmo assim foi feita a avaliação naquele estado. Então, é um documento que pode ser questionado, né, o resultado daquele, né? Não se você seguiu todo o processo, todo, né, o protocolo certinho, né? Então, por isso que é muito importante a gente seguir todos esses protocolos, né? Mas não só seguir as normas, mas a gente atentar, né, para essa questão subjetiva também, né, do paciente, porque é muito importante. Vamos lá agora, então, dar continuidade para a gente falar um pouquinho da estrutura, né, para a gente saber como que esse documento tem que ser realizado. Ele vai seguir aí as mesmas coisas, né, das outras documentações bem próximas, né? Vai ter que ter identificação, né? A descrição da demanda, a gente aí vai colocar um pouquinho, né? A gente não vai ter aqui procedimentos, né? Que é diferente dos outros documentos, então se vocês prestarem atenção, né? Na estrutura, o que que não tem, né? Não tem procedimentos, né? Ou seja, né? Porque ele não precisa colocar quais são os procedimentos, né? Que ele está realizando ali. Ele é especialista naquele assunto, então ele já foi com uma questão focada para aquilo, né? Então não vai colocar, que não, vai responder aquela demanda, né? Na identificação, sim, né? Vai colocar qual que é a finalidade, quem que ele está atendendo, quem que é o paciente e tal, né? E a análise ele vai colocar toda aquela parte, né? Daquele construto que foi observado dentro da observação dele. Conclusão, né, ele vai dar ali que se é indicativa, né, ou ainda conclusiva, né, dentro desse processo, e a referência, né, bibliográfica também, né, que aí é obrigatório. Mesma coisa, né, recomendação é de que seja em nota de rodapé, preferencialmente, né, mas a referência bibliográfica é obrigatória também desse documento. Então, muito cuidado, né, na hora da gente, né, quem vai mexer com isso daí, às vezes se alguém fala assim, eu queria um parecer. Se você não é um especialista naquela área, né, que está ali, você não vai emitir um parecer, né? Você pode fazer, né, um relatório, alguma coisa e você vai explicar, olha, né, parecer só faz nesses casos, né, nesses casos específicos. Então, geralmente, né, vem essa demanda para você, né? Então, não é tipo, às vezes, ou então um próprio paciente, às vezes ele pode sim solicitar, né? Falar assim, né, minha esposa, ou meu amigo, um parente, eu não sei, qualquer pessoa fez uma avaliação psicológica, né, para apresentar na justiça e eu não concordei. Eu queria questionar aquele documento que foi feito, né? Então você pode ser sim, né, o cara aqui ele é especialista em avaliação psicológica, né? Ele segue todos os processos, então ele pode produzir, né, para saber se aquele processo foi realizado. Ele não vai ficar questionando, né, os resultados dentro daquilo, ele vai visualizar se foi feito tudo dentro daquele processo, bonitinho, seguiu todas as normas, né? Os testes estão dentro de validade, então ele pode ser solicitado por terceiros nessa forma também, né? De dar essa olhar, né? Técnico. Agora, se você não é um especialista em avaliação psicológica, né? Se você atende apenas, se você produz documentos, mas você não é um especialista naquele campo, né? Você não pode ali produzir esse documento como, né? Ser uma pessoa que vai fazer um parecer, né? Então você tem que ser especialista na área para poder emitir pareceres, tá certo? E a gente vai finalizar aqui, né, com esse construto e a gente vai finalizar, fazer o último videozinho falando, né, sobre a guarda e fazendo um resumo fechadinho, né, sobre todas essas modalidades e quais são as importâncias, né, da gente seguir essa questão dessas modalidades. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, compartilhe seu documento, esse vídeo e qualquer coisa, manda dúvidas, sugestões e críticas aí para a gente poder, né, tá produzindo novos materiais de mais qualidade para vocês. Abraço, pessoal, até a próxima.